O grito ecoou pela praia deserta de Faro como um trovão inesperado no céu de verão. Eu não posso mais fingir, Ana. Cada olhar teu me queima por dentro, e eu sei que você sente o mesmo. Sofia parou de repente, as ondas do Atlântico lambendo seus pés descalços, o sal do mar misturando-se às lágrimas que escorriam por seu rosto moreno. Era o fim de uma tarde de agosto, o sol ainda alto o suficiente para dourar a areia, mas o ar entre elas já carregava o peso de uma tempestade iminente. Ana, com os cabelos castanhos colados à testa pelo suor e pela brisa salgada, congelou no lugar, o coração martelando como o sino da sé de Faro ao meio-dia. Como Sofia ousava? Ali, onde as famílias passeavam de mãos dadas, onde as velhas pescadoras contavam histórias de sereias que amavam contra o destino, onde o cheiro de sardinha grelhada pairava como uma bênção católica. Ana deu um passo atrás, os olhos verdes arregalados de pavor e desejo reprimido. Cala-te, Sofia. Alguém pode ouvir. Isso não é para nós. Mas as palavras saíram fracas, traídas pelo tremor em sua voz, e naquele instante, o segredo que elas vinham guardando desde os dias de escola, um laço de amizade que se transformara em algo proibido, algo que Faro, com sua tradição enraizada como as oliveiras antigas do interior, não perdoaria, finalmente irrompeu na luz cruel do dia. A história de Ana e Sofia começava anos antes, nos bancos empoeirados do Liceu de Faro, onde o cheiro de giz e de mar entrava pelas janelas abertas para o pátio de azulejos azuis. Faro, a joia do Algarve, era uma cidade de contrastes. De dia, um paraíso de praias infinitas e águas turquesas que atraíam turistas de todo o mundo. De noite, um labirinto de ruas estreitas no centro histórico, e quando com fado melancólico e o riso de festas de São João, onde fogueiras iluminavam rostos marcados pelo sol e pelo tempo. Ana cresceu ali, filha de um pescador devoto e de uma costureira que bordava mantilhas para as procissões da Semana Santa. Sua família vivia em uma casa branca de um andar na rua de Santo António, com varandas de ferro forjado cheias de gerânios vermelhos, e as refeições eram sempre ao som de orações e histórias de santos que protegiam os marinheiros. Ana era a filha quieta, a que ajudava na rede de pesca ao amanhecer e sonhava com os livros que lia escondida na biblioteca municipal, volumes de Eça de Queiroz que falavam de paixões impossíveis na Lisboa do século XIX. Aos 16 anos, ela era alta e esguia, com uma graça que lembrava as dançarinas de fandango nas feiras de verão, mas seu coração era um oceano contido, onde ondas de dúvida se chocavam contra rochas de tradição. Sofia chegou à escola como um vendaval do interior do Alentejo, transferida de Évora por causa do trabalho do pai como oleiro. Com tranças apertadas e um sorriso que iluminava o pátio como o sol de julho, ela era a garota que organizava piqueniques na Ria Formosa, contando lendas de mouros que escondiam tesouros nas dunas. «Vem, Ana, vamos caçar conchas que cantam», dizia ela, puxando a mão da nova amiga com uma ousadia que Ana invejava secretamente. Elas se tornaram inseparáveis nos intervalos, partilhando pastéis de nata roubados da confeitaria local, rindo das piadas do professor de História que contava sobre as navegações de Vasco da Gama como se tivesse estado a bordo. Sofia era livre como as gaivotas que planavam sobre o estuário, filha de uma família de artistas que vendia cerâmicas nas feiras de Tavira, onde o fado se misturava ao aroma de figos maduros. Mas por baixo daquela vivacidade, Sofia carregava o peso de ser diferente, a garota que preferia os vestidos soltos e as conversas profundas a jogos de rapazes e que, em noites solitárias, escrevia poemas sobre beijos que nunca dera. Os anos do liceu passaram como as marés da Ria Formosa, subindo e descendo com risos e confidências. Ana confidenciou a Sofia o medo de decepcionar o pai, que sonhava em vê-la casada com um rapaz da vizinhança, talvez o filho do ferreiro, forte como um touro e devoto como São Pedro. Sofia, por sua vez, revelou as noites em que chorava por causa das zombarias dos colegas, que a chamavam de rapazola por sua preferência por calções em vez de saias. «Mas contigo, Ana, eu me sinto inteira», murmurava ela durante as caminhadas pela muralha da cidade velha, onde o vento do mar sussurrava segredos antigos.
Elas juraram amizade eterna sob o arco da vila, tocando os azulejos rachados que contavam a história de invasões mouras e reconquistas cristãs, um pacto selado com o sal das lágrimas e o doce das laranjas colhidas nos pomares escondidos. Foi no verão dos seus 18 anos, durante a festa da Nossa Senhora da Conceição, que o laço começou a se transformar. As ruas de Faro explodiam em cor, bandeiras vermelhas e verdes tremulando, o som de concertinas e pandeiretas enchendo o ar e barracas vendendo churros e vinho de medronho. Ana e Sofia dançavam no meio da multidão, os corpos roçando acidentalmente no calor da dança popular. Quando a procissão passou com a imagem da Virgem adornada de flores de laranjeira, Sofia puxou Ana para um beco sombreado atrás da sé. Olha para mim, Ana. De verdade. Seus olhos castanhos, profundos como o poço de um quintal alentejano, encontraram os de Ana, e ali, sob o luar filtrado pelas trepadeiras, algo mudou. Um toque hesitante na mão, um fôlego suspenso, e o primeiro sussurro de um crás que nascia como uma semente no sol arnoso do Algarve, frágil, mas teimosa. A partir daquela noite, os encontros tornaram-se rituais secretos. Elas se encontravam na praia da Fajã, longe dos olhares curiosos, onde as falésias de calcário guardavam confidências como conchas guardam pérolas. Sofia trazia cadernos de desenhos, esboços de Ana rindo com o vento nos cabelos, e Ana lia trechos de Camões, as estrofes de amor perdido e quando nas ondas. Amor é fogo que arde sem se ver, recitava Ana, e Sofia completava, é ferida que dói e não se sente. Mas o desejo crescia, um calor que as fazia curar como as romãs maduras de outono. Elas se abraçavam mais demoradamente, os corações batendo em uníssono ao ritmo das marés, mas nunca cruzavam a linha. O medo da sociedade portuguesa, ainda ancorada em tradições católicas e familiares, era uma âncora pesada. Em Faro, onde as igrejas tocavam sinos para casamentos heterossexuais e as avós sussurravam sobre pecados da carne, um amor como o delas era um sussurro proibido, um fado sem guitarra para acompanhá-lo. Os meses seguintes foram uma dança delicada entre o êxtase e o terror. Durante o dia, elas eram as amigas inseparáveis, ajudando nas vindimas nos vinhedos próximos à lagoa, onde o ar cheirava a uvas esmagadas e terra vermelha, ou participando das aulas de bordado na Associação de Mulheres, onde as agulhas teciam padrões de flores que simbolizavam fertilidade e união tradicional. À noite, mensagens codificadas chegavam por cartas escondidas em livros emprestados da biblioteca. Encontra Mondomar beija a areia, às 22 horas. Ali, sob as estrelas que pareciam olhos de Deus vigiando, elas confessavam fragmentos de alma. Sofia admitiu primeiro, eu te amo, Ana. Não como amiga. Como se ama o sol que aquece a alma. Ana, com o peito apertado como uma rede de pesca cheia, respondeu com um beijo na testa, o mais próximo que ousavam do abismo. Mas o abismo a chamava, e Faro, com sua beleza traiçoeira, conspirava contra elas. A pressão social começou a se insinuar como a névoa da manhã na ria. O pai de Ana, Manuel, um homem de mãos calejadas pelo mar e coração rígido como coral, começou a falar de pretendentes. É hora de pensares no futuro, filha. O João do armazém é um bom rapaz, católico, trabalhador. Faro precisa de famílias fortes como a nossa. Ana assentia, os olhos baixos, mas à noite sonhava com Sofia, com o toque de sua mão que era mais suave que qualquer promessa de estabilidade. Sofia, por sua vez, enfrentava o escrutínio da mãe, uma viúva que vendia azulejos pintados à mão no mercado. Não pode ser assim tão solta, miúda. As raparigas de bem casam e criam raízes. As amigas se apoiavam mutuamente, tecendo uma rede de proteção invisível, mas as fissuras apareciam. Em uma missa dominical na Igreja do Carmo, onde os ossos de monjos secos ornavam os altares como lembrete da mortalidade, Ana viu olhares curiosos, vizinhas cochichando sobre aquela amizade tão apertada. O medo se instalou, um veneno lento que transformava risos em sussurros.
O primeiro grande conflito irrompeu no outono, durante a feira de outubro em Faro, quando o ar se enchia de castanhas assadas e o som de ranchos folclóricos. Ana foi arrastada pela família para um encontro com João, o pretendente, em uma taberna lotada de azulejos de cenas bíblicas. Ele era gentil, com mãos grandes e um sotaque do interior que falava de colheitas e fé, mas quando ele se inclinou para beijá-la, Ana sentiu náuseas, não por ele, mas pela traição ao que seu coração gritava. Ela fugiu para o banheiro, as lágrimas misturando-se ao vapor das panelas de cataplana. Sofia, que a seguira de longe, encontrou-a ali, trêmula. Eu não aguento, Sofia. Eles querem me moldar como barro, mas eu só quero ser livre contigo. Elas se abraçaram pela primeira vez de verdade, os corpos se encaixando como peças de um azulejo quebrado, e naquele abraço, o amor se consumou em silêncio, um juramento sem palavras, selado pelo cheiro de alho e coentros da cozinha ao lado. Mas Faro não perdoa segredos. Uma semana depois, um boato se espalhou como fogo em palha seca. Uma vizinha vira as duas na praia à noite, muito próximas para amigas. O pai de Ana confrontou-a em casa, a voz rouca como o mar em tormenta. O que andas a fazer, Ana? És da nossa família, da nossa fé. Isso é pecado, filha, um demónio que te leva para o abismo. Ele a trancou no quarto por dias, com apenas pão e água, citando salmos como se fossem redes para capturar sua alma rebelde. Sofia, desesperada, tentou contatá-la por bilhetes escondidos no jardim, mas os foram interceptados pela mãe de Ana, uma mulher de olhos cansados que, no fundo, temia pelo futuro da filha em uma sociedade onde mulheres solteiras eram vistas como cargas. Vai-te embora, rapariga. Não estragues tudo, sussurrou ela a Sofia na porta, o rosário tilintando em sua mão. A ruptura veio como um vendaval do levante. Sofia, ferida pela rejeição indireta, confrontou Ana em uma carta furiosa. Se não lutas por nós, então acabou. Não posso amar uma sombra. Ana, libertada após prometer esquecer tolices de juventude, rasgou a carta, mas guardou um pedaço no peito, como uma ferida que sangra devagar. Elas se separaram na escola, os olhares cruzando os corredores como flechas envenenadas. Sofia começou a sair com um grupo de turistas, rindo alto demais para mascarar a dor, enquanto Ana aceitava jantares com João, os lábios sorrindo mas o coração afogado em vinho tinto de Monção. A pressão social as esmagava. Faro, com suas festas de Natal onde famílias se reuniam em torno de bacalhau e rabanadas, exigia conformidade. A família de Sofia mandou de volta a Évora por estudar melhor, um exílio disfarçado, e Ana, aos 19 anos, foi prometida a noivado, um anel de prata simples, como o das noivas tradicionais. O exílio de Sofia foi um inferno lento. Em Évora, a cidade branca dos templários, ela se perdeu nas ruas de capitéis romanos e igrejas góticas, trabalhando na oficina do pai, moldando jarros que pareciam corações partidos. As cartas para Ana pararam, substituídas por poemas anónimos enviados a um jornal local, versos sobre amores que o mar leva embora. Mas o destino, caprichoso como o fado, conspirou para reuni-las. 2 anos se passaram e Ana, agora com 21 anos, fugiu do noivado na véspera do casamento. Durante a procissão da Paixão em Faro, com as ruas forradas de flores e o som de marchas fúnebres, ela pegou um autocarro para Évora, o coração batendo ao ritmo das rodas no asfalto. Eu não posso casar com ele, pensou ela, vendo pela janela as oliveiras solitárias do Alentejo. Meu amor é por ela, e Faro me ensinou que o mar sempre volta à praia. Chegando a Évora ao anoitecer, Ana encontrou Sofia por acaso, ou pelo destino dos santos, no Rocio de São Brás, onde uma feira de cerâmicas exibia peças azuis e brancas como o céu de Portugal. Sofia, mais magra, com olheiras que contavam noites insones, congelou ao vê-la. Ana? O que fazes aqui? A voz era um misto de raiva e anseio, como o vinho azedo que envelhece bem.
Elas se sentaram em um banco de pedra sob a águia templária, e as palavras jorraram como uma represa rompida, as noites de choro, os sonhos compartilhados, a traição que não era de verdade, mas da fraqueza humana. Eu traí-te ao ceder, confessou Ana, as mãos tremendo. Mas o amor não cede ao medo. Sofia, com lágrimas escorrendo como chuva de primavera, pegou sua mão, e eu fugi, mas o coração é teimoso como a terra alentejana. Volta comigo para Faro, e enfrentamos juntas. O retorno a Faro foi uma odisseia de coragem. Viajando de volta no trem que serpenteava pelas planícies douradas, elas traçaram um plano, contar à família, não como confissão de pecado, mas como verdade humana, inspiradas nas histórias de mulheres fortes das lendas portuguesas, como a rainha de Leonor, que ergueu conventos em memória de amores perdidos. Em Faro, o inverno trazia chuvas suaves e o cheiro de lenha queimando nas lareiras, e elas se instalaram em um quarto alugado perto da marina, trabalhando como guias turísticas para turistas ingleses que admiravam as grutas de Benagil sem julgar corações. A família de Ana reagiu com fúria inicial. O pai, Manuel, amaldiçoou o demónio que roubara sua filha e a mãe chorou rosários inteiros. Mas Ana, com a força que Sofia lhe dera, falou de amor como bênção, não maldição. Pai, o mar não julga as ondas que se encontram. Deus fez o coração assim, amplo como o Atlântico. A proteção mútua se tornou sua âncora. Sofia, com sua arte, pintou azulejos que contavam a história delas, duas figuras entrelaçadas na praia, símbolos de união que venderam na feira local, atraindo olhares curiosos mas também apoios inesperados. Uma tia de Ana, viúva excêntrica que colecionava conchas, tornou-se aliada, sussurrando: o amor é como o fado, dói, mas cura. Aos poucos, a cidade começou a mudar, ou talvez elas é que mudassem a cidade. Jovens de Faro, inspiradas por sussurros, formaram um grupo de apoio na biblioteca, lendo Sofia de Melo Brainer sobre amores livres como o mar. O pai de Ana, após meses de silêncio, apareceu na porta com uma rede de pesca remendada. Filha, o mar ensina paciência. Se te faz feliz, eu protejo. Não era aceitação plena, mas um começo, como a aurora que tinge o céu de rosa. O clímax veio na primavera, durante a romaria da Mãe Soberana em Lolé, vizinha a Faro, onde milhares acendiam velas por milagres. Ana e Sofia, de mãos dadas abertamente pela primeira vez, subiram a colina florida, o ar perfumado de alecrim e oração. Mas o passado as alcançou. João, o ex-noivo, embriagado de vinho e rancor, confrontou-as na multidão. Traidora! És uma vergonha para Faro, gritou ele, a voz cortando o canto dos ranchos. A multidão murmurou, olhares como facas, e por um instante, o medo antigo ressurgiu. Sofia, com o fogo alentejano nos olhos, enfrentou: o amor não trai, João. Trai quem o nega. Ana, tremendo mas firme, acrescentou: Faro é de todos, de pescadores, de artistas, de corações que batem juntos. Um silêncio caiu, quebrado por aplausos tímidos de jovens na multidão, e João, envergonhado, recuou como uma onda recuando. Naquele momento, o amor venceu. Elas acenderam uma vela juntas na capela, não pedindo perdão, mas gratidão pela amizade que virara chama, pela ruptura que forjara força, pela proteção mútua que as tornara inquebráveis. Anos depois, casadas em uma cerimônia simples na praia da ilha deserta, com o mar como testemunha e azulejos pintados por Sofia como alianças, Ana e Sofia criaram uma fundação para jovens LGBTQ+, no Algarve, ensinando que o amor, como as marés de Faro, sempre retorna. Em noites de lua cheia, elas caminhavam pela areia, mãos entrelaçadas, sussurrando fados de esperança. Porque em Portugal, onde o passado é azulejo e o futuro é onda, o coração humano, teimoso, apaixonado, eterno, sempre encontra seu porto.